Em mais um culto, em mais uma vez que estamos juntos para louvar o nome do Senhor e desejar a todos que estão aqui presentes uma noite muito abençoada e muito feliz. E já quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Vou pedir para Gabriel colocar ali na tela para a gente acompanhar. Provérbios, capítulo 18. Acha aí na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 18. E quem já achou, né, André? Quem já achou diz amém. Amém, bem forte, assim, bem bonito. Igual o povo de João Alfredo. Parece que vocês moram em João Alfredo, viu? Parece. Essa semana nós tomamos algumas decisões, não foi? Juntos tomamos decisões e o céu está em festa pelas decisões que temos tomado. Eu quero ler com vocês as decisões desta semana. A primeira decisão que tomamos foi convidar Jesus para onde? Para o nosso casamento, para o nosso lar. A segunda decisão que tomamos foi quebrar maldições na nossa vida e em nosso lar, pelo poder do Espírito Santo. A terceira decisão que tomamos foi aceitar Jesus como o Senhor, e não somente o Salvador, mas o Senhor, aquele que fala e a gente obedece. A quarta decisão que tomamos foi de fazer uma limpeza lá na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar. A quinta decisão foi experimentar verdadeira mudança através do trabalho do Espírito Santo. A próxima decisão que tomamos foi que temos que esperar somente em... Vamos lá, gente. Vamos lá, como que tivesse assim, bem vivo, certo? Bem vivo. Então, eu estava falando o seguinte, que a sexta decisão que tomamos é esperar somente em Deus. Agora, o pessoal de casa até acreditou que tem gente na igreja. E tem mesmo, viu, pessoal? Aqui na igreja nós temos as famílias que estão vindo todas as noites. É porque às vezes eles ficam tímidos, a gente tem que incentivar. Vamos lá. A sétima decisão, vamos mais forte agora para o pessoal do lado de casa ficar animado também. A sétima decisão que tomamos é ser semelhante a Cristo, ser semelhantes a Cristo. Ontem nós vimos exatamente esse poder da semelhança. E hoje a nossa decisão vai ser essa aqui, a oitava, que diz aqui, ter palavras que curem. Pedir a Deus que nos dê humildade e nos dê coragem para pedir perdão, mesmo tendo sido ferido. Certo? Ontem nós estudamos o poder da semelhança e que Deus espera nada menos que isso, semelhança com Cristo. Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Agora pense o seguinte comigo: semelhança com Cristo. Quem foi que pecou? Fala, gente. O homem ou Deus? O homem ou Deus? Quem veio pedir perdão? Como ele pediu perdão? Morrendo na cruz. Quem foi ofendido? Quem foi o ofendido? Foi Deus, foi Jesus que foi ofendido. Quem foi que ofendeu? O homem ofendeu. Mas quem foi que tomou a iniciativa? Quem tomou a iniciativa foi quem não tinha magoado, quem não tinha ferido, quem não causou a dor. Ao contrário, tinha sido ferido
machucado, magoado. Será que isso não ensina algo para nós? Semelhança com Cristo, semelhança a Cristo, semelhantes a Cristo, semelhantes a Cristo, semelhantes a Cristo. Eu peço perdão, mesmo que eu não tenha ferido. Fácil? Fácil? Mas semelhantes a Cristo, é assim que a gente deve agir. Difícil, mas não impossível. Semelhantes a Cristo. Deixa eu perguntar assim aqui, ó. Quem quer ser semelhante a Cristo? Vou fazer um teste. Quem quer ser semelhante a Cristo? Pronto, pode baixar a mão. Quer ser semelhante a Cristo? Peça perdão a quem feriu você. Nós, para sermos semelhantes a Cristo, tem várias coisas assim, ó. Ele é o exemplo em tudo. Nesta noite eu decidi, porque fui assim muito incomodada para falar sobre isso, mas temos uma infinidade de coisas que nós temos que olhar para Jesus, nos espelhar e sermos semelhantes. Nesta noite nós vamos falar sobre as palavras e sobre esta coragem de pedir perdão, mesmo sendo as pessoas que foram feridas. Eu perguntei o seguinte: é fácil? Não é fácil. É impossível? Não. Então, se não é impossível, é possível. Fale aí, eu quero que você fale agora assim, ó. Posso todas as coisas. Não, assim não está podendo nada. Bora poder mesmo. Vamos lá. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Certa vez os homens perguntaram para Jesus se havia alguma coisa impossível. Ele falou: nada é impossível àquele que crê. Amém? Tome posse dessa palavra. Eu vou lhe dar um minutinho para você baixar a cabeça e falar sobre isso com Deus. Senhor, não é fácil. Não é fácil, mas me ensine essa noite, me dê humildade e coragem para pedir perdão a quem me machucou. Fale aí com Deus. Eu também vou falar porque eu também preciso. Senhor, nós desejamos ser semelhantes a Jesus. Deus Espírito Santo, produza em nós essa semelhança e que a cada dia nós amemos mais o nosso Salvador e desejemos mais a semelhança com Ele. Em nome dEle nós pedimos. Amém. Provérbios 18 e o verso 12 diz assim: Não é. Só um minutinho. Põe aí na tela para mim, Gabriel, que aí na tela tá direitinho. É 12, 18. 12, 18. Isso. 12, 18. E diz assim: alguns que falam como que espada. Como é a espada? Lê, gente, na Bíblia aí. Vamos lá. Alguns que falam como que espada penetrante, outras dizem afiada. Mas a língua dos sábios é o que? Saúde. Medicina. Medicina? Vamos ler juntos para ficar mais forte. Ali está uma linguagem só, a gente vai conseguir ler aqui aquela maior, tá? Gabriel, desfaz o congelamento, por gentileza, para que eles possam ver melhor ali.
lá, dá para ler, ali a palavra alguns, não vai dar para atrapalhar. Vamos juntos? Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Ali no outro, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? Cura. Você já se pôs nesse lugar em alguma vez? Geralmente a gente não se põe no lugar do início do verso, porque é muito fácil a gente defender a gente mesmo. Nós somos nossos primeiros defensores, nós somos nossos fãs. Gente, não tem ninguém mais fã de mim do que eu. E a gente às vezes não para pensar que nós, mesmo sendo tão gente boa, tão legal, a gente machuca, a gente fere, a gente causa dor. E a Bíblia está nos dizendo que há alguns que usam a sua língua e que têm a língua tão afiada que é penetrante. Mas aqueles que são sábios, as suas palavras são como uma medicina, uma cura, é saúde. Como estão nossas palavras? A irmã Elia falou aqui uma experiência do travesseiro cheio de penas, jogado ao vento. Depois que a gente fala, não tem mais como a gente juntar de volta as palavras dentro do travesseiro. É igual às penas que o vento leva. E não há mais condições, humanamente não. Veja, vamos pensar no seguinte: tudo que nós estamos conversando aqui nesta noite não é para ele, não é para ele, é para mim. Isso, Soninha, para mim. E ele vai pensar da mesma maneira: não é para ela, é para mim. Ok? É para mim. Então, logo sendo para mim, a pilha, se não der certo, não deu, né? Então, logo sendo para mim, eu tenho que sempre pensar que Deus está falando comigo e que Deus quer fazer mudanças em mim. O desejo dele é que a minha língua seja medicina, que a minha língua seja saúde, seja cura, que as minhas palavras levem cura, restauração em todos os níveis, em todas as situações, certo? Eita, eu já ia falar próximo, Gabriel, ó. Já ia dizer próximo, mas não tem próximo, mas eu tenho aqui no meu telefone. Abra aí sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Tiago está lá no Novo Testamento. Pode avançar. Depois de Coríntios, em Gálatas e Timóteo, e vá seguindo. Tiago capítulo 3. A partir do verso 10. Agora deu certo? Pode passar. Agora é o próximo. Ficou pequeno, não tem importância, nós temos a Bíblia, vamos ler na Bíblia. Tiago 3, a partir do verso 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. O que Tiago está falando para a gente? O capítulo 3 todo, assim, logo nos primeiros versos, e vai seguindo, ele está tratando dessa temática, desse tema, das nossas palavras. O poder que tem as nossas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Aí aqui no verso 10 ele fala assim, ó: do mesmo emissor
da mesma pessoa, da mesma boca, profere bênçãos e maldição. Mas aí ele fala assim, ó, irmãos, não convém que isso se faça assim. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo uma coisa muito verdadeira, que de uma só boca pode sair uma coisa ou pode sair outra, mas o desejo de Deus é que a gente não se comporte como pessoas que não têm a Cristo, como pessoas que não sabem que devem ser semelhantes a Jesus, como as pessoas do mundo fazem. Pisou no meu calo, eu piso também. Falou de mim, eu falo também. Eu não levo desaforo para casa. Ser semelhante a Jesus é o seguinte: é alguém dar um lado e você ofertar o outro. Fácil? Impossível? Não. Continua, diz assim, ó: porventura deita alguma fonte de água do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não, impossível, né? De uma mesma fonte sai água doce e água amarga? Não. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não, a videira produz o quê? Uva, certo? A videira não produz azeitonas. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? É a pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Paulo está perguntando assim: quem de vós é sábio? Há alguém sábio entre vós? Se existe, então mostre. Como? Em trato de mansidão de uns para com os outros. É isso que ele diz aqui no final do verso. Mansidão de sabedoria no trato das suas obras. Próximo, por favor, Gabriel. Esse está grande e dá para a gente ler juntos. Nós vamos ver agora uma citação do livro Parábolas de Jesus com referência às nossas palavras. Estamos tratando essa semana sobre famílias. Nós temos nossa família, mas nós também somos uma família. Somos uma família. E cá ou lá, tem momentos que a família precisa sentar em casa e resolver as questões que não estão assim bem resolvidas. De vez em quando, a gente precisa sentar e conversar e resolver algumas coisas. E de vez em quando é necessário a gente pedir perdão um para o outro e resolver as nossas situações e as nossas divergências. Dentro de casa é assim, mas também nós somos uma casa, nós somos uma família e entre nós não pode faltar esses momentos. Por que não pode faltar esses momentos? Porque entre nós também não faltam momentos que a gente se fere. Sim ou não? Sim, gente. A igreja do João Alfredo é uma igreja linda, cheia de pessoas lindas, mas de pessoas humanas. Pessoas humanas. E sendo pessoas humanas, o que a gente faz? O que acontece? Temos defeitos. Não temos somente virtudes. Porque nós ainda estamos na caminhada com Cristo. E essa semana, de forma linda, extraordinária, Deus deu para nós privilégios de darmos passos na nossa caminhada de maturidade cristã. Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de ir largando coisas. Enquanto a gente está caminhando, a gente está largando coisas. Mas nós ainda não somos perfeitos. A gente esquece. E às vezes a gente quer cobrar do outro aquilo que a gente também não está conseguindo dar, nem fazer, nem cumprir. Por quê? Porque a gente esquece da nossa humanidade. Mas somos uma família linda, Ieda. Somos a família do Senhor, amém?
Mas mesmo na família do Senhor, às vezes acontece momentos de dificuldades. Então, assim como somos humanos e nos ferimos, é importante que nós tenhamos momentos para resolver as nossas questões, para resolver as coisas que não estão bem. É importante. As nossas palavras, elas estão presentes em toda a nossa vida. Em casa, na escola, no trabalho, em todo lugar, na igreja, em todo lugar nossas palavras estão presentes. Vejam isso aqui comigo. As palavras estão em todo o ramo da obra cristã. Agora, vamos ler juntos. 1, 2, 3, bem fortes. A cultura e o uso convenientes do dom da palavra relacionam-se com todos os ramos da obra cristã, penetra na vida familiar e em todo intercâmbio mútuo. O que é isso? Ali diz que a palavra é um dom. Eu tenho que ficar aqui, é? É? Quando eu for ler, eu vou ir para cá, né? Para vocês verem, é isso que querem dizer, né? Tá bom. A palavra é um dom. É um dom. E ele está presente em todos os ramos da nossa vida e da obra cristã, até nas nossas relações familiares, em tudo, em todo o intercâmbio mútuo, que é isso, em todos os relacionamentos. Continua comigo, vamos juntos. Vamos, Mateus, lê comigo? Me ajuda a ler aqui, tá bom? Devemos acostumar-nos a falar em tom agradável. Agradável. Pedir a Deus que regularize, assim, ó, regule, aliás, o nosso som. Dê uma baixadinha assim no volume, para a vizinhança inteira não ouvir, né? Então, agradável, né? Ô menino, vai tomar banho, menino! Quantas vezes já falei? Aí a vizinhança sabe todinha que aquela é a hora do banho do menino. Olha aí, usou tanto, gritou tanto que hoje tem problema na voz, né? Então fala em tom agradável. Continua. Usando linguagem pura, correta, com palavras amáveis e corteses. O que são palavras amáveis e corteses? Tratar bem o outro. É acordar e dizer assim: bom dia, filho. Bom dia, filha. Bom dia, querido. Bom dia, querida. Menino, acorda, olha a hora de ir para a escola. Isso são palavras amáveis, corteses. A pessoa já acorda querendo. Vamos lá. Palavras suaves e bondosas são para o espírito como o orvalho e a chuva branda. A palavra diz que, a Bíblia diz que a palavra calma, ela desvia o furor, né? A Escritura diz de Cristo que havia em seus lábios uma graça tal que sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Isaías 50, verso 4. E o Senhor nos manda. O que é que o Senhor nos manda? Lê comigo ali, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, para que deem graças aos que ouvem. O que Deus nos manda é que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Agradáveis. Às vezes a gente não é tão agradável assim nas palavras, né? Às vezes nós não somos tão agradáveis assim nas palavras. Eu não já falei, não vou falar de novo não. Você não me escuta? Você está surdo? Não ouviu não? Às vezes nós não somos tão agradáveis assim nas palavras, mas Deus nos manda ser agradáveis. Próximo. Agora vamos falar sobre isso. Corrigir com cuidado. Corrigir com amor. A irmã White fala que Jesus tinha lágrima na voz. Como é isso? Lágrima na voz ao corrigir. Ele tinha assim um amor tão grande que a sua voz demonstrava que mesmo corrigindo ele amava. As nossas palavras demonstram que mesmo corrigindo nós estamos amando.
As suas palavras aí de casa estão mostrando que mesmo corrigindo, você ama quem você está corrigindo? Os nossos filhos, os nossos esposos, nossas esposas percebem quando a gente vai dar assim, quando a gente vai adverti-los, quando vai corrigi-los, eles percebem que a gente os ama ou não? O que é que eles levam desse momento? O que os nossos filhos levam do momento da correção? Leia comigo aqui. Procurando corrigir ou reformar a outros, devemos ter cuidado com as nossas palavras. Procurando corrigir ou consertar a outro, reformar a outros, eu tenho que pensar nas minhas palavras. Continue. Será um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Quando censuram ou aconselham, muitos usam linguagem áspera e severa, palavras que não são adequadas para curar um coração ferido. Vamos pensar agora como igreja. Às vezes, entre nós, tem pessoas que estão mais fraquinhas. Estão assim na caminhada com Deus de forma mais lenta, mais fraca e acabam cometendo algum erro, algum deslize, caem em pecado. Como que a igreja de João Alfredo está fazendo a correção? Como se aplica a correção? Se expulsando mais da igreja ou acolhendo com palavras de amor? Não passando por alto o erro cometido, mas amando aquele que cometeu o erro. Como? Vamos lá. Por essas expressões inadequadas, é irritado o espírito de quem? De quem está ouvindo. E aí o que a pessoa que está ouvindo faz? O errante são muitas vezes instigados à rebelião. Pense aqui comigo. Um filho na adolescência, quanto mais a gente briga, usa palavras ásperas, inadequadas, o que é que eles fazem? Fica irritado, aí vai e faz o quê? Aí é que faz. Por quê? Porque as palavras irritam o coração e incentivam a rebeldia. É assim também no trato uns com os outros na família de Deus. Próximo, Gabriel, por favor. Todos que quiserem advogar os princípios da verdade, precisarão receber o celeste o quê? Fala, gente. Óleo do amor. Todos que quiserem ser advogados da verdade, todos que quiserem ser líderes, todos que quiserem ser de Cristo, todos que quiserem falar da verdade, devem ser banhados, sabe assim, embebecidos com o óleo do amor. Quem é o óleo na palavra? Quem é o óleo? O Espírito Santo é o óleo. Sob todas as circunstâncias, a censura deve ser expressa com todas as circunstâncias. Não importa o erro, não importa. Em todas as circunstâncias, a censura, a correção deve ser feita com amor. Então nossas palavras reformarão e não vão exasperar. Cristo, pelo Espírito Santo, suprirá o poder necessário e esta obra será feita. Próximo, Gabriel. Eita, que esse ficou grande, não foi? Vamos lá. Não se deve proferir uma única palavra imprudentemente. Nenhuma maledicência, palavreado frívolo, nenhuma murmuração impenitente, nem sugestão impura sairá dos lábios do seguidor de Cristo. Escrevendo por inspiração do Espírito Santo, o que foi que disse o apóstolo Paulo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes não significam somente palavras vis, quer dizer qualquer expressão contrária aos santos princípios e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras e insinuações malévolas, se não forem repelidas imediatamente, conduzem a grande pecado. Como é sério isso? Como é sério o uso das nossas palavras?
Como é sério, até insinuações. Como é sério. Próximo, Gabriel. Aí o que a gente faz quando nós estamos junto de pessoas que só falam bobagens, palavras inadequadas, ficam falando de traições, não tem às vezes fofocando, tem às vezes aqueles homens que se juntam para trabalhar e ficam falando de quem botou galha em fulano e cicrano, e quem traiu fulano, mas esse é o linguajar do mundo. Esse é o linguajar do mundo. E se você estiver perto desse tipo de pessoas, associado com eles, o que você faz? A irmã White diz nesse texto que a gente tem que desviar a conversa. Desviar a conversa. Eu nem vou ler o texto todo, mas ela diz isso. A gente tem que desviar a conversa e trazer eles para o que é puro. E não se unir a eles e nem ficar negligente, como se não estivesse ali. Você está ali, você é luz, eu sou luz. Mude o foco. Mude o foco. Leve o foco para o que é puro, o que é santo, o que é agradável. Pode passar. A melhor escola. Qual é a melhor escola para a gente treinar nossa voz? A melhor escola para treinar a voz, o modo de falar, palavras gentis, agradáveis, o tom agradável, sem estar gritando. A melhor escola é a casa. A melhor escola é o lar. Leia comigo. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons hábitos de linguagem. Não falar em gíria. Para que ficar falando as coisas que o mundo fala? Nós somos elevados, pertencemos a outro reino. A melhor escola para cultivar a voz é o lar. Desde os primeiros anos, deve a criança ser ensinada a falar respeitosamente e com amor, a seus pais e a outros. Ensinar-lhes que somente palavras gentis, verdadeiras e puras lhe devem sair dos lábios. Veja que coisa tão linda e séria. Os pais mesmos devem estudar diariamente na escola de quem? De quem é a escola? De Cristo. Assim poderão ensinar aos filhos, por preceito e exemplo, o uso da linguagem sã e irrepreensível. Esse é um de seus maiores deveres e da maior responsabilidade. Parábolas de Jesus. Se nós fôssemos pegar o espírito de profecia e pesquisar sobre palavras, a gente encontrou tanta coisa, tanta coisa. Eu peguei esse só no Parábola de Jesus. E já essa riqueza toda. Onde é a escola dos nossos filhos com relação à linguagem? Onde? No lar. Na nossa família. Aí a gente vem, preste bem atenção agora. Pode passar o próximo, Gabriel. Preste bem atenção agora. Aí a gente vem dos nossos lares. Eu venho do meu, ele vem do dele, o irmão vem do dele. Nós viemos cada um aqui de um lar para este lar, para esta família. E as linguagens chocam. As nossas linguagens se chocam. Sim ou não? Sim, nós somos uma família, nós somos, aqui na igreja, somos uma família. Só que cada um veio de uma linguagem. Um fala alto demais, outro fala tão baixinho que não se ouve, né? Outro é assim, irritado, quer confusão a toda hora. Um é bem ligeiro, outro é mais lentinho, quase não fala. O outro já fala tão rápido que você... O que foi que ele disse? Não entende. Então cada um vem com sua linguagem para essa família. Para essa família, cada um com a sua linguagem. Aí dá choque. Dá choque. Muitas vezes dá choque. E às vezes nós não entendemos o outro. Um não entende o outro, porque cada um vem com a sua linguagem. Mas o texto que nós lemos diz que no lar, na família, é a escola da nossa linguagem. O lar é a escola da nossa linguagem. É onde a gente deve aprender a dominar a língua. Mas se nós não aprendemos lá na nossa casa a dominar a língua, Deus coloca a gente nessa família linda
para Ele nos ensinar aqui nesta família a dominar a língua. Sabe por quê? Porque às vezes eu não tenho que falar tudo que me vem na... Não, eu sou muito sincero. Muita sinceridade demais se chama falta de educação. Não tem esse pessoal que diz, eu sou muito sincero. Não é não, é falta de educação. É que não foi educado. Aí quer falar tudo, e fere, e machuca, causa dor. E aqui nessa família, Deus vai nos ajudar a nossa linguagem melhorar. Porque eu não posso dizer assim para a irmã, acho que saia feia da senhora, cheia de bolinha, não tem uma mais bonita não. Está parecendo um guiné com essa saia cheia de bolinha. Não é não? E aqui na igreja, Deus vai me ensinar a dizer assim, a saia da irmã pode não ser bonita para você, mas fique calada. O que importa é que ela está com a saia bonita, bem vestida, mesmo que não seja bonita para você. E nessa família aqui, Deus vai ajustando nossa linguagem. E sabe o que mais? Cada dia nós vamos nos ferindo menos. Cada dia nós vamos nos ferindo menos. Agora, eu queria que vocês olhassem esta imagem dali. Esta imagem nos mostra o quê? Seco. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Acharam? 1, 2, 3, vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam secos, sequíssimos. Secos é uma coisa, sequíssimos outra. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Ele disse o quê? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Olhe para mim agora. Olhe para cá. Aqui está a visão dos ossos secos. Vocês vão entender por que a gente falou de palavras antes de falar sobre isso. Prestem atenção. Ninguém conhecia aquele vale, é o que diz no verso 12. Mas Deus conhecia. É tanto que Deus é quem manda o profeta ir lá profetizar. Então Deus conhecia. Olha, leia comigo ali, ó. Podemos esconder o estado da nossa alma aos outros, mas de Deus, não escondemos, porque Deus está ciente de tudo. Deus vê tudo Deus vê. Aí Deus chama o profeta e diz assim, venha que eu vou lhe mostrar. Você vai ter uma visão, você vai ver algo que você vai se impressionar. Olhe, e ele viu que era um vale cheio de ossos sequíssimos. E a pergunta foi feita, por acaso esses ossos poderão ter vida? Por acaso? E aí o profeta disse, Senhor, tu sabes. Próximo, Gabriel, por favor. Tu sabes. Você já se sentiu um osso seco? Não, eu não. Obrigada aos corajosos. Obrigada aos corajosos por responderem. É porque eu esqueci de dizer. Responda na sua mente. Você já se sentiu um osso seco?
Eu já. Eu até acho que é impossível alguém não sentir-se assim. Veja comigo ali, nos dias de Ezequiel, era assim que o povo estava. Eu vou dizer outra coisa. Nos dias finais, 2023, dia 27 de abril de 2023, é assim que nós estamos muitas vezes. Em alguma área da nossa vida. Hoje é 28 já? Hoje é 28. Feliz sábado. Em alguma área da nossa vida. Pode ser que em alguma área ainda estejamos sequíssimos. Pode ser que ainda estejamos sequíssimos em alguma área. Por gentileza, Gabriel. Mas acredite que Deus pode agir em sua vida. Acredite, Deus pode agir em sua vida. Eu quero que você diga isso agora. Eu creio. Não, assim vocês não estão crendo nada. Vamos lá. Digam, eu creio que Deus pode agir na minha vida. Agora sim. E a pergunta foi essa: poderão viver desses ossos? O verso 3 traz a pergunta. Deus entra sempre com a maior parte na nossa vida. Sempre. Sempre. Lembra que eu falei no início, o homem pecou e quem entrou com a maior parte para resolver o problema? Deus. Deus sempre entra com a maior parte. A nossa parte é acreditar, é ter fé. Fé no que Deus pode fazer em nossa vida. Continue lendo a palavra comigo. Verso 4 agora, não é? Diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer o quê? Carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Por favor, Gabriel, ponha o próximo. Eu quero falar algumas coisas com vocês aqui, ó. Um milagre começou a acontecer. Lembra, o vale era de ossos sequíssimos. E a pergunta foi feita: porventura poderá ter vida esses ossos? Nós sabemos que já conhecemos essa passagem, que houve vida. Mas para que o milagre acontecesse, para que a vida acontecesse, algumas outras coisas precisaram acontecer antes. O que aconteceu antes do milagre acontecer? O primeiro passo: Deus chamou alguém para falar, para usar a palavra. E essa pessoa foi o profeta, que precisou abrir a boca e profetizar e falar palavras. Pensem comigo aqui. Quem é você no seu lar? Um profeta de bênçãos ou um profeta de maldições? Pense aqui comigo mais outra coisa. Se Deus chamou o profeta para profetizar e no final a gente sabe que houve vida, o que o profeta profetizou? Bênção ou maldição? Com toda certeza, com toda segurança. O que nós estamos profetizando em casa? Quais palavras nós estamos dirigindo para os nossos amados? Quais palavras nós estamos dirigindo aos nossos filhos? Quais palavras nós estamos dirigindo ao esposo, à esposa? Quais palavras? Às vezes a gente não para muito para pensar, mas as palavras têm muito poder. Recentemente eu tive a alegria de conhecer pessoalmente um amigo que eu não tinha visto ainda pessoalmente.
A história dele é linda, incrível, de superação sem igual. Mas até hoje ele, um homem casado, tem dificuldades em algumas áreas da vida dele. Por quê? Porque ele ainda ouve, em alguns momentos, uma voz ecoando na mente dele. E a voz que ecoa na mente dele, às vezes diz assim, ó: você é burro, você é burro, você não vai dar para nada, você vai ser um pinhão, você não tem futuro, você é fedido, tudo que você pega, você arranha, você quebra. Até hoje, ele teve dificuldade para começar a namorar, porque ele achava que ele fedia mesmo. Porque ele cresceu ouvindo isso do pai. E teve um determinado momento na vida dele que ele começou a acreditar mesmo que ele era burro, que ele fedia e que tudo que ele pegava, ele quebrava, ele machucava, ele estragava. Mas ele falou assim que, não, aquilo para mim era uma verdade, eu acreditava naquilo. Então, o que a gente fala tem muita repercussão na vida de quem ouve. O que a gente fala, a gente pode até esquecer, mas quem ouviu, não esquece. E assim como o paladar prova a comida, os ouvidos provam as palavras. Exato. Obrigada. Assim como o paladar prova a comida, os ouvidos provam as palavras. Próximo, Gabriel. Aqui, ó. Quero que vocês olhem esse quadro comigo. Primeiro acontecimento, a primeira coisa que teve que acontecer para produzir vida e produzir um milagre é que alguém abriu a boca e falou. Alguém fez uso das palavras. O profeta profetizou bênçãos. A segunda coisa que teve que ocorrer, vá comigo, no verso 7. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada um ao seu osso. Agora olha para cá. Primeiro o profeta profetizou, depois ocorreu o quê? Os ossos fizeram o quê? Os ossos se uniram. Os ossos se uniram, apesar de ter pontas ásperas. Alguém aqui sofre de hérnia de disco? Ou conhece alguém que sofra? Disse o seguinte, que é que falta um líquido e fica batendo osso com osso e causa dor. Para que o milagre acontecesse, foi necessário que um osso se juntasse a outro osso, decidisse se unir. Se o osso aqui da coxa, o fêmur, dissesse assim, eu não quero o osso da perna, tinha como se unir? Não. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Um corpo. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos. E para que o corpo funcione bem, tudo precisa estar trabalhando. Tudo é útil. Não existe órgão que não seja útil. Por exemplo, agora eu estou tendo dificuldade para enxergar. Eu preciso da minha visão. Todos nós precisamos do nosso corpo por inteiro. E os ossos tiveram que se unir, porque lá tinha um vale cheio de quê? De ossos. Como estavam os ossos? Sequíssimos. E estavam espalhados. Espalhados. Mas quando o profeta profetizou, os ossos começaram a se unir. E aí começou a ouvir-se um ruído, um rebuliço. Assim somos nós. Nós estamos pedindo a semana toda o batismo de quê? Do Espírito Santo. Vocês acham que o Espírito Santo não está fazendo um rebuliço entre nós? Está, gente. Está. Deus está movendo. Ele está interessado
cuidado em fazer esse movimento que às vezes traz até um ruído, mas é necessário, é um processo. É um processo. Não se desespere. Se nessa semana de oração você orou tanto pela sua casa e de repente você vê assim que o negócio parece que não está acontecendo. Não se desespere, são os ossos tentando se encontrar. Esperar com paciência, são os ossos se encontrando, são os ossos se unindo. Isso causa realmente barulho, rebuliço. A última coisa que deu vida para os ossos foi o quê? O sopro do Espírito Santo. Leia comigo aqui, ó, verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Verso 14. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Olhe comigo aqui uma coisa agora. O vale estava cheio de ossos sequíssimos, que representa nós. A igreja de João Alfredo também não está isenta a essa situação. Muitas vezes é uma figura nossa. Um vale cheio de ossos sequíssimos. O profeta veio e profetizou. Já é uma grande bênção, sim ou não? Sim. Nós estamos há uma semana profetizando. Todos nós, não é só a gente, vocês também. Todos nós, há uma semana. Deus está começando, está fazendo, e eu creio, essa obra. Aí o que acontece? Os ossos começam a se unir. Aí vem a pele, os tendões, a carne, tudo bonitinho, tudo pronto. Parece que está vivo, mas está morto. Porque não adianta o profeta profetizar. Preste bem atenção, você que está em casa também. Não adianta somente o profeta profetizar. Boas palavras, palavras de bênçãos. Não adianta os ossos se unirem, criarem pele, tendões, carne. Não adianta. Se esse último passo não acontecer, parece vivo, mas está morto. Como está a igreja de João Alfredo? Parece viva, mas está morta? Como está a minha pessoa? Como estou eu? Pareço viva, mas estou morta? Porque não adianta a profecia, não adianta os ossos se unirem se não tiver o sopro do Espírito. Próximo, por favor, Gabriel. Deus tem vida para você. Amém? Fale assim: Deus tem vida para mim. Para mim. Deus tem vida para mim. Tem vida para você. Quem é que dá a vida? Quem foi que deu a vida? No caso do Vale dos Ossos Secos, quem foi que transformou aquilo que parecia vivo, mas era morto? Quem foi que deu vida? O Espírito Santo. Então quem vai dar vida a você? Quem vai dar vida a você? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Próximo, Gabriel, por favor. Leia junto comigo isso aqui, ó. Conduzir o pecador a Cristo é a obra de quem? Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Só tem um e agora encerra. Pode passar. Pode ir. Pode passar isso aí, a gente já leu. Essas são nossas decisões e eu quero focar com vocês na número 8. Nós iniciamos a nossa conversa da noite falando sobre as palavras. Sobre as palavras. Que as nossas palavras, às vezes, elas parecem espadas afiadas. Mas Deus deseja que nossas palavras sejam cura, medicina e remédio. Sabe? Que traga saúde. E aí Deus traz para nós esse quadro de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Um cenário
cenário sem nenhuma esperança. Você já viu hoje algum esqueleto voltar a viver? Alguém já viu? Não havia esperança alguma, Ieda, para aquele vale, André, de ossos. Sequíssimos. Estava estralando, como se diz, sequíssimos. Não havia nenhuma solução, nenhuma perspectiva, nenhuma esperança humana. Não tinha. Exatamente. Mas Deus levantou alguém para falar. E Deus quer levantar você. Deus quer te levantar. Deus quer levantar a igreja de João Alfredo para falar bênçãos, para profetizar bênçãos na vida de todos, na vida da família, dos que chegam aqui, dos que estão aqui feridos, dos que caem. Deus quer nos levantar para profetizar bênçãos, para profetizar mensagens de alerta, para acordarmos, mas sempre com amor, como nós vimos. E Deus espera que nós nos unamos. O que é que Deus espera que eu falei? Que nós nos unamos. Deus espera que nós sejamos unidos, que nós nos unamos. É o segundo passo para o milagre acontecer, para que tenha vida em nós, parecemos às vezes mortos. O primeiro é falar coisas boas para o irmão. Gente, fale o que é bom. Fale o que é bom. Fale palavras de amor, de bondade, até quando for corrigir, até quando for repreender. Repreenda com amor, com bondade. E se una um ao outro. Se una um ao outro. Veja que é o terceiro passo que produz o milagre. É o Espírito Santo que traz vida. Mas se não acontecer o primeiro e o segundo, o terceiro também não acontece. Porque Deus não vai derramar o seu Espírito na desunião. Vai? Não. Deus não vai derramar o seu Espírito com palavras agradáveis, que machucam, que ferem um ao outro com uma espada afiada. Vai? Não. Então, para que a gente seja cheio, que a gente seja vivo mesmo, de verdade, não somente assim, parecer vivo, não, é vivo mesmo. Para sermos vivos mesmo, temos que falar o que é bom um para o outro, falar palavras boas, agradáveis, pedir perdão, ter coragem de pedir perdão. O perdão é cura. O perdão é cura, fecha muitas feridas. Deus deixou um remédio para as penas que são lançadas ao vento em Manlia. Para o mundo não tem remédio, mas Deus deixou para nós o remédio. O remédio se chama perdão. Perdão. As palavras são lançadas ao vento, mas o perdão de Deus junta tudo, apaga tudo. E dá a todos nós chance de segurar na mão do outro e continuar o caminho. Já preparados, a gente já tem que pegar na mão do outro. Vem cá, meu bem. A gente já tem que pegar na mão do outro, assim, ó. Vou pegar na mão dele, mas vou andar com ele. Mas já vou esperar que ele caia. E já vou dar o perdão antes dele cair. Por quê? Porque ele vai cair. Por quê? Porque eu também vou cair. Porque somos humanos. A gente já tem que pegar na mão do outro assim, ó, sabe, amando, mas sem fazer aquela, não, já vá esperando que ele vacile e já libere o perdão antes dele vacilar. Assim nós seremos, obrigada, amor. Assim nós seremos muito mais felizes e cheios do Espírito Santo, cheios, vivos de verdade. Vivos de verdade. Onde está seu papelzinho? Onde está seu papelzinho da noite?
faltou receber papel, ainda temos um aqui. Ok? Prontinho? Esse nosso papelzinho hoje será um desafio. Deixa eu esperar o pessoal se aquietar para a gente continuar. Ok? Com esse papelzinho em mãos, Soninha. Com esse papelzinho em mãos, Josivânia, Heleno, fiquei aqui pensando até que chegou o nome dele. Com esse papelzinho em mãos, Sayonara, nós vamos estar dizendo para o Senhor hoje: Senhor, essa é minha família. Eu faço parte dessa família, mas essa família não é perfeita, assim como eu também não sou perfeita. Mas eu quero hoje pedir perdão para alguém que até me feriu. Senhor, eu não saio dessa igreja hoje sem pedir perdão. Tenha coragem de dizer isso. Deus não trouxe a gente aqui por acaso. E a gente só conheceu vocês essa semana. A gente não sabe da vida de vocês. Mas a gente sabe que isso tem em todo lugar. Porque família se machuca. Tem em todo lugar. Mas não saia daqui hoje sem pedir perdão. Não saia daqui hoje sem pedir perdão. Não fique esperando. Olha, presta bem atenção. Olha aqui, ó. Olhe para cá. Todo mundo olhe para cá agora. Não espere que alguém venha lhe pedir perdão. Não espere que alguém venha lhe pedir perdão. Faça o quê? Vá você e peça perdão. Não espere que alguém venha lhe pedir perdão. Vá você e peça perdão. Libere perdão. Libere perdão. Perdão é cura. Perdão é restauração. Perdão é semelhança com aquele que você diz que quer ser semelhante. Então nós vamos cantar o nosso hino tema da noite. Mas venha para pedir forças a Deus, para depois você pedir perdão. Não saia daqui hoje sem pedir perdão. Não saia. Todo o céu, olha, presta bem atenção. O céu está olhando para a gente. Nós estamos sendo vistos pelo céu. E o que acontecerá aqui nesta noite, depois da oração, será anotado no céu. Que nós possamos que eu e você permita, obrigada Samuel, que eu e você permita ao anjo relator fazer as melhores anotações dessa noite. Que eu e você permita aos registros do céu anotarem com grande alegria o que acontecerá no meu coração, no seu coração, entre nós e em nossa vida. Vamos cantar juntos o nosso hino. Como de costume, fique um pouquinho, ore a Deus, depois você vem e entrega seu papel, a sua decisão.
Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Peça agora com todo o seu coração esse milagre. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos e levam seus fardos. Venham perdidos em teu nome, milagres vão acontecer. Deus eterno, nós cremos nisso que nós acabamos de cantar. E nós te pedimos, Senhor, realiza os teus planos em mim. Realiza em nós os teus planos. Desvenda sim, Senhor, os nossos olhos. Nos ajude a ver que é grandioso perdoar. Que não é humilhante pedir perdão, mas é grandioso pedir perdão e perdoar. Desvenda, Senhor, nossos olhos. Tira de nós tudo que não é teu. Tira de nós o orgulho dentro de nós, lá dentro de nós, profundamente a humildade. E nos dê coragem, Senhor, de pedir perdão. De pedir perdão nesta noite, Senhor. E sairmos daqui lavados, limpos, zerados, Senhor. Derrama o teu Espírito. Que às vezes nós parecemos vivos, temos pele, tendões, carnes, mas nos falta o sopro do Espírito. Então parecemos vivos, mas estamos mortos. Mas não queremos, Senhor, de forma alguma continuar mortos. Nós queremos estar vivos e viver para Ti, Senhor. Sopra em nós, Deus Espírito, sopra em nós e nos encha desta vida. Abençoa cada um aqui, Senhor, cada família. Nos ajuda a deixar hoje aqui, Senhor, hoje aqui nossas dores, nossas mágoas, deixar na Tua presença e seguir de mãos dadas, até ver o Rei Jesus. Obrigada por nos ouvir, por nos amar tanto e por cada palavra de bênção que o Senhor traz para a nossa vida. Usa a nossa boca para ser bênção em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você que está aí do outro lado. Que Deus abençoe muito sua vida.